feliz ano novo a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez, ainda estamos em tempo para desejar feliz ano novo. Estou aqui com o meu amigo e também coautor da Constituição Libertadora, o Jonisval. Tom Martins mencionou que deve estar entrando em breve. O tema de hoje é um tema interessante que eu tenho recebido em vários comunicados, tanto privado quanto em grupo, com relação a todo esse Estado social, ao assistencialismo, às leis trabalhistas, à Previdência, a questão do SUS, a questão da educação. Como é que fica isso dentro da Constituição Libertadora? Como é que isso é contemplado e observado pela Constituição Libertadora? Vamos lembrar que boa parte dessas questões não está surgindo da ala da esquerda. Isso está surgindo de pessoas que são ativistas, que são, se dizem conservadores, imagino que sejam mesmo, ao menos em alguns aspectos. No entanto, acho que é interessante da gente levar esse tema à tona, porque tudo isso que nós acabei de mencionar foram construções da esquerda durante 100 anos. E o brasileiro se habituou a achar que isso é inevitável, a achar que isso faz parte integral de qualquer país, e de que todos os países têm isso de uma medida ou outra em Constituição, e que todo Estado tem que ser organizado para prover exatamente como o Brasil faz, só que de uma maneira mais eficiente. Criou-se uma certa utopia do Estado eficiente, de que isso é possível. Muito bem. Então aqui a gente está para responder isso, porque é de fato uma questão onde a gente precisa maturar aqui a discussão ideológica, ao mesmo tempo, como é que isso reflete na estrutura de um Estado que efetivamente não regulamenta isso, ou não protege isso como a atual Constituição de 88 faz. E eu aponto muito claramente no meu livro, Por que o Brasil é Atrasado, que são exatamente esses aspectos socializantes da Previdência, da saúde, da educação, do assistencialismo, das leis trabalhistas, da centralização desses temas em carta constitucional, avogando aqui, ou pelo menos dando competência à União de fazer isso, ou seja, o poder federal de executar nestes quesitos de uma maneira homogênea, uniforme em todo o território nacional. Esse é um dos grandes problemas e uma das grandes causas do atraso do Brasil. E como os países desenvolvidos, em diversas maneiras, têm outras opções, que não envolve constitucionalizar esses itens. No entanto, na Libertadora, a gente faz eu diria que não um meio de campo, mas um reconhecimento de que o Estado Social foi criado no Brasil. Ele surge há 100 anos. E ele vem só crescendo. A centralização, o aumento de impostos para fazer com que esse Estado Social atinja essa eficiência, continua. A esquerda ainda quer centralizar ainda mais, quer capacitar ainda mais a União para fazer exatamente isso e mais. E nós vemos que isso, comparado aos países desenvolvidos, comparado aos países que são estáveis politicamente, e como que isso afeta talvez o cerne do que nós queremos como uma carta constitucional, é que temos que abordar esse tema, porque muitos conservadores e muitos, até alguns liberais, toleram ou acreditam que é possível fazer uma coisa de um planejamento central, de uma coisa eficiente, uma multi-estatal eficiente, que isso é possível. Analisamos aqui vários países nessa análise, ao menos no livro, e a Libertadora é um reflexo dessa análise. Então a gente faz ali uma contemporização com relação a esses temas e alocamos ali aonde que deve ser a responsabilidade de todos esses itens. Não negamos a existência deles. Não negamos que pode até ser interessante do Estado se envolver em cada um desses itens que eu mencionei. Lei trabalhista, SUS, educação, Previdência, etc, etc. Muito bem, não negamos isso. No entanto, não achamos que seja
efetivamente da competência da União. Então, a Constituição ela reconhece a possibilidade que isso possa existir nos Estados-membros e também até, possivelmente, em uma cidade bem rica, independente, autônoma, que tenha capacidade fiscal para sustentar tudo isso. Agora, vamos aqui abrir essa pergunta para o Jonisval, porque muitos perguntaram, é o fim da Previdência, é o fim do SUS, é o fim da educação, como é que fica e tal na Libertadores, e como é que a gente... talvez eles tenham escutado a gente conversando, achando que a gente debochava, que debocho da crença de que isso um dia vai ser eficiente da maneira que é gerido hoje, considerando que Previdência, saúde e educação são os maiores focos de desvio e corrupção do Brasil. Então, abro aqui a questão, Jonisval, para esclarecer aqui aos nossos amigos como é que a Libertadora olha para esses itens e se isso é ruim ou não necessariamente ruim ou bom no contexto, mas sim importante para a estabilização jurídica do Brasil. Obrigado, Jonisval, e bem-vindo. Obrigado, Luiz. Boa noite. Boa noite a todos. Satisfação sempre estar aqui conversando com vocês, a convite do Luiz, assim como foi uma grande satisfação estar junto com ele produzindo, né, essa proposta de Constituição, a proposta da Libertadora. E nesse sentido, esse é um tema tremendamente importante quando a gente pensa nesse nosso modelo de Constituição. Luiz bem assinalou que há muita dúvida, né? Não, a proposta acaba com o Estado, acaba com direitos sociais ou coisa parecida. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Primeiramente, não há que se falar em acabar com o Estado. Isso é uma perspectiva anarquista que posso assegurar a vocês, nenhum de nós compartilha dessa ideia, né? Mas o que a gente quer e o que a gente propõe nesse modelo constitucional é de um Estado mínimo, um Estado que seja pequeno, porém efetivo na prestação dos serviços que tem que prestar, né? E um Estado que se envolva minimamente na vida das pessoas, na vida dos indivíduos. A Constituição Libertadora ela foi construída de uma forma inversa às últimas constituições brasileiras, como a Constituição de 88, a própria Constituição de 46. Né? A Constituição de 88, a Libertadora, ela foi construída dando primeiro relevância ao indivíduo. E, a partir daí, a pessoa, ao ser humano, a partir daí, nós seguimos numa escala de indivíduo, pessoa, família, como célula fundamental da sociedade, passamos em seguida para a comunidade em que aquela pessoa vive, né? Sempre tendo a pessoa como referencial, para depois seguir para a cidade, para o Estado e para a esfera da União, a esfera federal. E, nesse sentido, as atribuições a esses entes, como a União, como os estados, como os municípios, as cidades, para interferir na vida do indivíduo, que são mínimas e devem ser mínimas. Por exemplo, há alguns ganhos, algumas que a gente poderia chamar, alguns chamariam de conquistas, né? Que, se nós fôssemos irresponsáveis quiséssemos iludir alguém com essa proposta, nós simplesmente as removeríamos do texto da Constituição. Nós estaríamos negando uma realidade. Que realidade é essa? De que educação é importante, uma prestação de um serviço de saúde é importante, né? Previdência é importante também, mas a grande questão é que isso deve ficar minimamente a cargo do Estado. A cada um devem ser dadas as condições para, de acordo com a sua própria vontade,
aí sim estabelecer como será a sua educação, a educação dos seus filhos, como será a saúde fornecida para esse indivíduo, como será a sua previdência. Isso atribui responsabilidades ao indivíduo e tira da esfera do Estado, um Estado assistencial, um Estado patronal, tira da esfera desse Estado esse caráter. O Estado tem que cuidar do básico. O Estado tem que cuidar da saúde, da segurança, da defesa. O Estado tem que cuidar da justiça. E algumas outras funções que são elementares para o governo. Agora, como vai ser a minha previdência, como vai ser a educação dos seus filhos, como vai ser a saúde da sua família, em primeiro lugar, isso tem que estar a cargo do indivíduo, que pode decidir, sim, que na sua comunidade, que na sua cidade, que no seu estado membro da federação, ela será dessa maneira. Mas o que a gente não aceita na Libertadora é exatamente tratar o indivíduo, e aí eu estou indo de uma forma mais ampla, não só o cidadão, tecnicamente o cidadão é aquele que tem direitos políticos, eu estou falando da pessoa, efetivamente, do indivíduo, né? Tratar o indivíduo como se fosse um incapaz, um irresponsável e que recebe tudo do Estado. Esse é o grande problema. E aí eu já concluo essa minha primeira fala, mas esse é um problema que nós identificamos. Por mais de 100 anos, ou no último século, a sociedade brasileira se acostumou a viver dependendo do Estado. Em tudo, em tudo. E aí essa dependência vai desde alguns grupos até produtivos, mas que só produzem em função do Estado e dependem desse Estado. E a possibilidade aí, como o Luiz assinalou, de desvios de conduta e de ações que acabem com a regularidade das contas públicas são grandes, mas desde indivíduos no topo, que vivem locupletados com o Estado, até os mais simples, que veem no Estado um grande pai assistencialista. E que essas pessoas acabam não sendo estimuladas a empreender propriamente e a, por seus próprios meios, alcançarem o seu sustento. Porque o Estado dá, o Estado cuida, o Estado fornece. Né? Isso é muito complicado. Agora, repito, nós temos que ter consciência do momento em que vivemos, da realidade brasileira atual. Não se pode simplesmente, seria ilusório, querer acabar com tudo isso. Porém, deve-se buscar dar responsabilidades ao indivíduo e capacidade para esse indivíduo de decidir os seus destinos e não deixar os seus destinos na mão de uma estrutura estatal que diga como vai ser a sua previdência, a sua saúde, a sua educação, as suas relações de trabalho. Né? Depois a gente volta nisso, mas quando a gente pensa em relações de trabalho, por exemplo, o nosso sistema ele é tremendamente regulatório. E isso, no final das contas, prejudica a própria relação. Prejudica a própria relação. Quer dizer, você não dá atenção à primazia, do que a gente chama da primazia do contrato. Por quê? Porque existe todo um conjunto de regras que amarram as partes na celebração de um contrato de trabalho. E por aí vai. E por aí vai. São essas as primeiras considerações, né? Lembrando sempre que a nossa preocupação é Estado tem que existir. Tem que existir. É óbvio, nós não moramos na Lua. Né? A gente precisa do Estado. Mas esse Estado ele tem que ser mínimo e ele tem que ser efetivo. E assim é que a gente propõe essa nova Constituição, a Constituição Libertadora.
Obrigado. Olha, como dizia o imperador romano Marco Aurélio, faça menos, melhor. Esse é o princípio ativo dos grandes imperadores, dos grandes impérios, dos países que deram certo. Faça menos, melhor. Então, o que o Estado, quando a gente menciona Estado, do que a gente se refere? Ao poder da União. A Constituição, ela regulamenta o poder da União. É isso que ela faz. Ela não entra na regulamentação dos estados. Ela também não entra na regulamentação dos municípios. Essas entidades federativas vão ter mais liberdade para se organizar e reenquadrar suas constituições estaduais e suas leis orgânicas municipais. Então, ali, em termos de arranjo, como é que os municípios vão se organizar? Hoje, a Constituição de 88 é que define como tudo é organizado. Isso cria-se um problema muito grande, porque politicamente há várias alternativas de você organizar um Estado de Direito. E algumas dessas alternativas simplesmente não podem ser contempladas no Brasil, porque a Constituição já está limitando essas possibilidades. Então, você tem aí um problema que a gente elimina com a Libertadora. Muito bem. A outra coisa que a Libertadora faz, ela define que a União vai fazer como o Jonisval mencionou. É função da União fazer a segurança nacional, a justiça, o controle da moeda e a diplomacia. Então, são 4 itens que tem que ser bem feito. Tem que ser muito bem feito. Vamos lembrar que dessas 4 coisas, talvez a gente só faça um bem feito, que é a arrecadação e controle da moeda. O resto está capenga, porque não é prioridade. Simplesmente não existe no orçamento contemplação para esses itens. E a questão da justiça, então? Se você não tem freio na justiça, está correndo desenfreada. Você não tem ali como equacionar a justiça debaixo do controle da União. A justiça está completamente autônoma e independente. Não há como a população reagir contra, não há como os poderes reagirem contra. Hoje em dia, criou-se uma ditadura judiciária. Está bem nítido isso. Na leitura, até apareceu recentemente em alguns sites, a qualidade do judiciário no mundo inteiro. E o Brasil está lá, vermelhão, ou seja, ruim, junto com países ali da África, da Ásia. A gente não estamos com uma justiça de primeiro mundo, em função da gente não ter uma organização política que coloque freios nesse poder também. Enfim, então, não quero entrar aqui exatamente nesse mérito da justiça, porque não é isso. A gente está para tratar do Estado social que foi criado. Então, por que é importante você delegar o SUS, ou não o SUS especificamente, delegar um modelo de saúde e um modelo de educação e um modelo de assistencialismo e um modelo de lei trabalhista para os Estados-membros? Porque há diversidade no Brasil. Cada Estado tem uma dinâmica econômica e social e política diferente. Cada um tem uma... Por isso que nós temos mediocridade na entrega desse serviço. Se você fazer uma enquete hoje, quem gosta do SUS? É muito provável que você encontre pessoas que até gostam do SUS, aquelas que estão saindo beneficiadas nas suas regiões. Agora, tem outras regiões que não gostam, simplesmente acham ruim. Então, como é que é em outros países? É isso que é o negócio. Em países como a Alemanha, é tudo privatizado. Não existe SUS. Não há absolutamente nada do Estado. Não há nem do Estado federal, nem do estadual, nem do municipal. Nada. É 100% privatizado. Mas o que acontece? O que eles fazem? Eles têm fundos para financiar situações e têm leis para regulamentar os incapazes, que não conseguem financiar, ou que não obtêm o financiamento, ou que não têm capacidade nenhuma para atingir ou para buscar a saúde. A mesma coisa em outros países da Europa. Então, é um sistema 100% privatizado. Como é que é no Canadá, o SUS especificamente? Respondendo. O Canadá é tudo privatizado, exceto o seguro. Então, o seguro é nacional, obrigatório, etc. Então, todo o resto é privatizado. Não existe médicos do Estado, não existe hospitais do Estado, nada disso. Então, é só o seguro que garante que todos tenham seguro. Então, esse é outro modelo. Tem problemas ali? Pergunta para o canadense. O canadense não gosta desse modelo. A mesma coisa, o alemão. Tem problemas no alemão? O alemão gosta também, tem alguns que não gostam. Aí você vai na Inglaterra. A Inglaterra tem um modelo SUS muito similar ao do Brasil.
quer uniforme, homogêneo, etc. Pergunta para o inglês se ele gosta do SUS. Eu tenho amigos que foram ter filhos em Hong Kong porque acham que o modelo inglês é péssimo. Então, a verdade é o seguinte, em cada país, em cada modelo que você escolhe para serviço público, não indifere se existe um modelo melhor que o outro, porque todos os modelos têm vantagens e desvantagens. O que é a diferença são as opções que você dá ao seu cidadão. Aonde que você tem mais opção de saúde, de modelos díspares, diferentes? Estados Unidos. Os Estados Unidos tem todos os modelos que você pode imaginar. Tem o modelo de seguro uniforme, o seguro como o do Canadá, tem modelo como o SUS, tem modelo como o da Alemanha, que é tudo privatizado, e tem também o não modelo. Tem estados que não tem absolutamente nada. Simplesmente não garante nada, não tem regulamentação para nada, e aqueles que querem saúde buscam por seus próprios caminhos. Não existe regulamentação nenhuma. Então, há todas as opções. O Brasil se propõe a exatamente isso. Por que escolhemos um modelo, sabendo que todos os modelos têm vantagens e desvantagens? É isso que é a grande questão. Nós buscamos esse um modelo em função da saúde, efetivamente, ou é em função do controle, ou é em função do volume de recursos que vai ser controlado por uma só entidade central? É isso que eu quero botar aqui e fazer essa discussão com vocês. Porque é exatamente isso que foi criado, na minha opinião, considerando o volume de corrupção que se tem em todas esses serviços públicos que são centralizados, que têm recursos tributários alocados a eles, você também tem ineficiências regionais brutais, diferenças regionais brutais, você tem um volume de corrupção absurdo, você tem impacto político que advém dessa corrupção, de desvios e oligarquias locais para financiar campanha e para ajudar fulano, beltrano, e emendas parlamentares que vêm e voltam, etc. Então, tudo isso faz parte desse modelo nosso. Queremos mudar isso? Essa que é a grande questão. Eu quero mudar isso, porque eu não gosto desse modelo. Eu não acho o modelo bom. Estou dizendo que não vai ter SUS? Não. Eu estou dizendo que vai haver vários modelos. Cabe a cada estado definir o seu. Se todos os 27 estados do Brasil definirem o mesmo modelo, então pronto. Aí está o país inteiro está homogêneo. Agora, a decisão é do eleitor, é do consumidor, é do cidadão local, nos estados, nos municípios. É aí que começa as suas decisões. E dar mais opção ao eleitor, ao consumidor, ao cidadão brasileiro, é isso que é liberdade. Se você não dá opção, se você falar é isso aqui, isso é totalitarismo. Isso é comunismo, entendeu? Então, é por isso que a libertadora tem essa função. Ela não está negando a questão de saúde. Ela só está dizendo, precisamos de mais modelos. E os estados que definam os seus modelos. E é bem provável que os estados podem até pedir recurso para financiar o seu modelo de saúde, baseado nas suas opções locais. É bem provável. E vem a pedir da União. Até a gente tem artigo para isso, se eu não me engano, Joanisval. Você me corrija se eu estou errado aqui. Mas então, existe essa possibilidade. O Estado deixa de ser um executor e um entregador de serviço, passa a ser, sim, um protetor e resguardador das opções. É isso que é importante a gente resguardar. Tom Martins está entrando aqui, deixa eu só terminar, que eu ia pontuar cada um dos itens. A mesma coisa serve para a Previdência. Veja o seguinte, veja que agora, recentemente, existe Previdência privada no Brasil. Sem dúvida que existe. Está tendo eco aí, alguém está com o microfone aberto. Existe Previdência privada no Brasil. E ela é concomitante com a Previdência obrigatória estatal. Agora você me pergunta, por que fizeram uma Previdência obrigatória estatal? É para incluir todo mundo? Mesmo aqueles que não trabalham, mesmo aqueles que não contribuem? É para colocar grupos de interesse e segmentos da sociedade específicos, sobrevalorizar eles, ou até mesmo funcionários públicos, sobrevalorizar alguns desses segmentos, fazer tipo de uma política de engenharia social? É para isso? Porque é para isso que está sendo usado. A Previdência tem sido exatamente um baluarte dos problemas que a gente tem combatido nos últimos anos. A grande estabilidade fiscal do Brasil tem sido a Previdência.
E por quê? Porque ela não é equilibrada. Você tem contribuidores, aqueles que contribuem regiamente, sendo mal remunerados, não sendo remunerados nem acima da inflação, muitas vezes abaixo da inflação. E por quê? Porque tem distorção, tem desvio, tem corrupção, tem grupos que não contribuem, tem outros grupos que contribuem pouco, retiram muito, desproporcional àquilo que eles contribuíram, contribuem pouco tempo, retiram por muito tempo, ou até retiram até muito mais do que contribuíram em termos nominais até. Enfim, tem toda sorte de distorção. É por isso que a Previdência, do jeito que ela está sendo gerida no Brasil, ela nunca vai funcionar. E a gente fez até um ajuste na reforma da Previdência que aconteceu em 2019, fizemos um ajuste. Marque o que eu estou dizendo. Se a economia do Brasil não explodir para cima, em termos de crescimento vertiginoso, vamos ter que reformar essa Previdência em muito curto prazo. É muito provável que no próximo mandato. Essa que é a realidade, porque o buraco da Previdência continua. Esses desajustes continuam. Então, para que ter isso? Por que não deixa isso na mão dos estados? Transfere o poder, transfere essa competência para os estados. Proteja a moeda, proteja o fiscal central, proteja a Receita Federal, praticamente, que precisa equilibrar essas contas. Se tivermos a competência da Previdência com todas essas distorções e interesses de grandes oligarquias, lembrando, são centenas de bilhões de reais ali. 1 bilhãozinho já faz a vida de várias pessoas, imagina centenas de bilhões de reais. Então, enfim, esse tipo de distorção só com planejamento central ocorre. Não ocorreria se fosse diversificado e pulverizado nos estados. E o Estado brasileiro, a União, passa a ser um modulador desses buracos e de controle, e você teria mais modelos previdenciários, mais abertura, e os estados se olhariam um para o outro para ver quem é que está com a melhor prática, porque estamos livres aí para escolher qual é o melhor modelo. E uma das questões que a gente também está em atraso, nesse contexto, é que o Brasil está isolado do mundo, ele não olha para ninguém, né? Ele não olha para os nossos vizinhos, como é que os nossos vizinhos se regem, porque estão todos também, não são bons exemplos de sistemas, de nenhuma sorte, sistema político, sistema assistencialista, nada disso. A América Latina não é um grande bastião aí de referências, muito pelo contrário. Aí a Europa, veja os parlamentos da Europa, veja como eles funcionam. Eles olham uns aos outros, eles se autolimitam. Então, você veja os salários dos deputados, salários dos senadores, todos eles são extremamente frugais. Não existe esses enclaustros de poder, assim, distantes. Na Europa isso não tem mais. É por isso que essa competição que existe entre, até mesmo de formação política, de transparência, é positivo. Imagine os estados brasileiros competindo para ter o melhor modelo político, em que dá mais transparência à população local, dá mais participação para a população local. Nós não temos isso, porque a Constituição de 88, ela limita isso. Ela define exatamente como é que deve ser esse jogo, jogado até no nível local. Isso é muito ruim para o Brasil, porque nós não temos referências naturais na região. Então, nós temos que começar a ter isso, mais liberdade para mais alternativas surgirem. Então, essa questão da Previdência é análogo a isso, né? Só temos um modelo previdenciário, é esse que vai ser o país inteiro, é obrigatório, e, bom, nessa obrigação, por que ele é obrigatório, se ele é tão bom assim? Se ele fosse bom, efetivamente, seria, olha, é voluntário, você faça uma contribuição voluntária, não precisa contribuir obrigatoriamente, né? Isso é que é o problema, esse obrigatório, você já permite uma falta de credibilidade da gestão tremenda, é um buraco negro gerencial ali que se cria. Quem é que gere a tua previdência? Quem é que faz as alocações da sua poupança? Você nem tem o direito de você escolher quem é que faz a administração do seu FGTS, é obrigatório lá botar na caixa, mais obrigatório. Enfim, é porque existe pessoas que têm interesse de não perder esse poder. Isso não é bom para você, contribuinte, isso não é bom para o país, porque gera esses problemas aí que são recorrentes, tá? São recorrentes. Então, falei aqui do SUS, falei da Previdência, vamos falar do que agora? Assistencialismo. Assistencialismo é mais uma coisa. Quando você tem planos assistenciais locais, veja que estabelecemos agora que é R$400 ou R$600, isso é bom, isso é ruim? A quem interessa isso?
quem deveria definir é exatamente a localidade. 400, 600 reais, numa situação urbana como de São Paulo, pode ser praticamente, não sei, pode ser até não muito bom. Agora, numa questão de outros estados, Nordeste, Norte, Nordeste, boa parte da população capaz, que poderia trabalhar, decide não trabalhar. E aí gera toda sorte de problema de investimento, de novas empresas querendo ir para lá, porque efetivamente o mercado agora já não trabalha, ninguém mais trabalha. Então, você tem distorções também de alocação desses itens. Você tem que transferir isso para o local. A assistência ali tem que ser para o local. E aí define-se melhor quem é que recebe o benefício. O monitoramento fica mais transparente, mais claro, mais próximo. E também, o que aconteceu agora recentemente, que eu achei um absurdo, foi a constitucionalização do assistencialismo. A gente já constitucionalizou o Fundeb, que eu votei contra, tá, meus amigos? Vocês sabem disso. Votei contra. Por quê? Você está com um modelo educacional arcaico, gerando resultados pífios, e agora você falou, não, ninguém mexe nisso. Ninguém mexe nisso. Agora é na Constituição, e agora tem tributos alocados específicos para isso. Então o modelo é esse. Então não importa se no futuro vai haver evolução do modelo educacional, se com a tecnologia a gente vai ter avanços, se vai ter outros canais e outras tecnologias, não importa. Agora o modelo está travado em Constituição. É bom isso para você? Não seria interessante você ter opções? Não seria muito interessante você ter ao menos um sistema mais maleável? Então, agora está constitucional, agora é competência da União, pronto, estamos travados com esse problema aí. Mais uma bomba absurda que a gente vai ter que debelar como uma sociedade que desperta para o que afeta as nossas famílias, porque esses itens afetam diretamente as nossas famílias. A doutrina que eles podem colocar centralmente planejado de lá é uma só, muito mais fácil. Imagina se fosse um sistema educacional descentralizado. Ficaria mais difícil, não é impossível, porque nos Estados Unidos não existe educação estatal. No entanto, mesmo assim, lá também tem os problemas educacionais aí, de doutrinação, etc., de uma maneira livre. Então, uma coisa não preconiza a outra. Então, significa o quê? O Fundeb é uma das outras, os grandes focos de corrupção. Previdência, grande foco de corrupção e desvio. SUS, grande foco de desvio também, de desqualificação. SUS é outro grande desenho. Enfim, tratei de assistencialismo, porque é muito melhor você tratar no âmbito local, estadual. Da questão do SUS, já mencionei. Já a questão da Previdência, fiz um breve comentário sobre isso. E da questão, bom, enfim, todos esses planos, esse tripé, não diria que é tripé, né? São 4 forças. Agora faltam as leis trabalhistas, né? Outros que sobre isso, né? Que eu acho que eu não toquei nesse item. É outro item que a gente descentraliza e deixa aos estados terem as suas próprias leis trabalhistas, definirem como é que deve ser as suas leis trabalhistas. Alguns podem definir, olha, não quero leis trabalhistas, ou não vai haver, ou vai ter uma lei trabalhista bem amigável dos empresários, ou não, vamos ter uma lei trabalhista muito mais favorável ao trabalhador. Cada estado define o seu. E depois fazemos a conta qual é o estado que está melhor. Eu, particularmente, se você vai me dizer qual é a minha opção, eu prefiro não ter lei trabalhista. Eu já trabalhei em estado norte-americano que tinha muitas leis trabalhistas. Eu trabalhei lá, os impostos são altíssimos, porque dali vem toda a sorte de garantias e também tinham outras componentes também de previdência, tinha tudo lá, era igual ao Brasil, igual ao Brasil. Então, impostos altíssimos. E a qualidade de serviço? Eu nunca busquei serviço público também, pagava em dobro, ia buscar o serviço privado lá em Massachusetts, por exemplo, onde eu morei, que os impostos eram altíssimos. Também a mesma coisa na Califórnia, impostos altíssimos, serviços públicos questionáveis, eu nem procurava eles, pagava em dobro, praticamente. Tem estados que não tem nada disso, Flórida, Texas, Mississippi, Arkansas, tem outros que são opções, e trabalhadores optam por esses estados porque eles guardam mais do seu dinheiro, o custo de vida é mais baixo, os impostos são mais baixos, os salários são atrativos porque são estados meio longe dos grandes centros. No entanto, as empresas se estabelecem lá para exatamente fornecer com um custo mais baixo. E aí acaba atraindo com um pouco mais de salário para que esses venham, e esses têm previdência privada, saúde privada. Impressionante a diferença de qualidade de vida em alguns casos.
Estou citando aqui, fazendo uma pincelada geral. Com certeza vai ter aí distorções do que eu estou falando, à torta direito. Mas eu diria, o princípio que rege é o de criar alternativas e opções para o cidadão brasileiro. E nós estamos ficando sem opções. Estamos limitando a nossa iniciativa privada, sobreonerando e sobrecarregando a população e o assalariado. Ele gradativamente está indo para o serviço, está buscando serviços públicos. Esses serviços públicos têm todos esses problemas que eu mencionei. Então, enfim, isso é bom para o Brasil, isso é bom para o brasileiro? Essa aqui é a grande questão. É por isso que nós descentralizamos essas competências. Nós não negamos elas. Elas existem, estão na Constituição. No entanto, estamos dizendo que a competência é dessas entidades e não mais da União. É isso. Não vamos ficar sem o serviço. Isso vai haver, obviamente, uma transição para isso. Mas eu queria, ao menos, pontuar esse item, porque muitos conservadores, preocupados com o socialismo, de perder o socialismo que foi criado, estão acostumados com o socialismo aí que foi criado nos últimos anos, não querem perder isso porque não tem a visão de outros modelos que são possíveis. Isso aí, obviamente, que não cabe a todos ter essa visão, porque efetivamente requer muita análise de muita coisa, até mesmo a vida fora, para vendo como é que funciona os outros países, para você chegar a essas conclusões que, opa, realmente, olha, esse sistema aqui é melhor e não é estatal. Existem essas opções. E é isso que a gente precisa criar, opções. Tom Martins chegou aqui no programa. Estou aqui, estou na área. Eu acho que eu levantei a bola aqui para você cortar com relação a esse tema. Estamos falando, você sabe o tema de hoje, né, de todos aqueles componentes do status que compõem o Estado Social e como é que a gente aborda eles na Libertadora. Seu comentário é livre, Tom. Já fiz aqui a minha passagem, que você pegou uma parte. Ok, Luiz. Olha, o tema envolve vários fatores, né? Eu gostaria de começar, eu tenho 3 aspectos importantes para tratar aqui. Você tocou em um deles com muita propriedade, que foi a descentralização. Qual seria, então, as vantagens de um sistema que descentralize o poder? Eu anotei 6 vantagens, mas eu consigo imaginar outro leque de vantagens. Eu anotei as 6 que eu entendo como principais, né? As 6 principais vantagens. A primeira, facilidade de fiscalização pela própria população. Esse é um ponto. Porque uma coisa é você estar com o gestor mais próximo de você, a outra coisa é o gestor mais distante, lá em Brasília, numa cidade que não facilita o contato, a interação população-governante. Então, nós temos aí uma primeira vantagem. Uma segunda vantagem que eu vejo na descentralização seria que você cria um agente fiscalizador, que é a própria União. Então, você delega para a União uma função um pouco mais ligada à vocação da União, e não mais essa situação da União sendo a executora do serviço e a fiscalizadora do serviço. Quer dizer, isso não vai funcionar, como não está funcionando na atualidade. A prova de que não funciona é o que temos hoje, né? Não há maior prova do que essa. Uma terceira vantagem filosófica da descentralização, e eu estou falando em descentralização dentro do tema assistencialismo, porque a Libertadora descentraliza isso para os Estados-membros, né? Como inclusive você, Luiz, já disse, né, no seu discurso, a parte que eu peguei, você comentou sobre isso, mas qual que é a filosofia que está por detrás dessa situação da descentralização? Obrigatoriedade implica em tirania. Outra frase filosófica. Faculdade, opção, implica em liberdade. Então, veja, o norte filosófico que temos aqui para descentralizar a assistência, depois eu falarei de assistencialismo
numa visão mais ontológica do assistencialismo enquanto assistencialismo. Por enquanto, estou falando apenas da forma. Tá? Então, esse norte filosófico é importantíssimo. Obrigatoriedade soa para os nossos ouvidos como despotismo, porque eu não tenho opção, sou obrigado a entrar para um sistema. Então, tirania. Faculdade está mais ligada à liberdade. Se eu tenho opção, sou livre para optar. É uma coisa bem óbvia, mas dentro dos aspectos filosóficos, nós temos a obviedade a nosso desfavor. Hoje, nós estamos jogando contra a obviedade. Nós estamos fazendo o que, obviamente, não funciona, vamos dizer assim. Né? Nós temos que fazer o que, obviamente, funciona melhor. Nós temos, por exemplo, dentro de um sistema que descentralize essa questão, a possibilidade de rendimentos do FGTS estando, não vou falar bem geridos, porque eles podem ser mal geridos também pelos Estados-membros, mas você tem uma possibilidade de uma gestão mais equilibrada, onde você cobre de maneira mais direta o gestor. Hoje, os rendimentos do FGTS, os rendimentos do INSS, você não tem uma correta remuneração disso. Tá? Quem é trabalhador sabe. E por que eu falo em FGTS, em INSS? Porque são instrumentos que estão bancando, custodiando a questão do assistencialismo. E depois temos a descentralização, numa visão mais macro, como profilaxia da corrupção. Todo o corrupto, gente, todo corrupto, ele é centralizador, ele deseja a centralização do poder. Não todo centralizador, todo o centralizador, às vezes, ele pode não ser corrupto, ele é por convicção íntima, mas o corrupto, ele é centralizador, ele quer mais poder com ele. Então, a descentralização, ela é a profilaxia da corrupção. Esse é um ponto, guardadas as limitações, né? Essas generalizações são difíceis e complicadas, salvo as honrosas exceções, vamos dizer assim, nós temos, sim, uma ligação entre centralização e corrupção. E nós temos, sim, a ligação com descentralização, né? A relação entre descentralização e profilaxia da corrupção. Dito isso, eu passaria para uma análise muito rápida do assistencialismo. O primeiro ponto, gente, alguém pode me perguntar, Tom, mas você é a favor ou contra o assistencialismo? Olha, gente, a coisa é a seguinte, nós temos dois tipos de assistencialismo. Tá? Um deles, eu sou 100% a favor. O outro, eu tenho algumas restrições, ora sou a favor, ora sou contra. Qual assistencialismo que eu sou 100% a favor? O assistencialismo particular, voluntário. Então, Tom, eu desejo ter uma ação assistencialista com famílias carentes, levando alimento para quem tem fome, publicando um livro meu, um PDF, jogando na internet para que a informação chegue a quem quer que seja. Então, isso, vamos dizer, um guarda-chuva dentro de um assistencialismo privado. Ou seja, é o altruísmo da pessoa, é a boa vontade da pessoa, aquele ser que dedica algumas horas da vida dele, ou até a vida dele, para fazer o bem para o próximo. Isso é fantástico. E essa pessoa nós temos que aplaudir de maneira incondicional. Esse cidadão merece todo o nosso respeito e todo o nosso amor. É o humanista por excelência, não esse humanismo retórico, marqueteiro, esse humanismo populista.
visando isso ou aquilo, com interesses ocultos. Não, o verdadeiro humanismo. Então, esse assistencialismo privado, particular, se eu aqui, o Jonisval, o Luiz Felipe, quisermos montar aí uma associação para ajudar as crianças carentes, não sei, isso tudo é maravilhoso e esse assistencialismo é positivo. Quando falamos em assistencialismo estatal, nós temos que tomar um certo cuidado, Então, eu farei algumas analogias aqui para entendermos essa questão do assistencialismo. A primeira analogia com uma família. Nós temos nessa família hipotética, né? Eu estou configurando uma família aqui na minha cabeça, algumas crianças, alguns adolescentes e alguns adultos. O assistencialismo para aquela criança, ele é bem-vindo. Ele é bem-vindo. Nós temos que bancar essa criança. Aquela família tem que prover algumas situações para aquela criança. Para o adolescente, um pouco menos. Nós temos que entregar para ele algumas responsabilidades. Para o adulto, né, aquela situação, já tem 40 anos, está morando aí com os pais e tudo, e depende dos pais. Tal. Isso a gente tem que tirar o assistencialismo dele. A gente tem que jogá-lo para os leões, para que ele acorde para a vida. Né? Estou falando de uma situação hipotética. Obviamente, temos honrosas exceções, a pessoa pode ter algum problema, alguma situação específica. Estou falando, assim, num âmbito geral, certo? Então, nós temos que ter aí, e aí entra um pouquinho até na questão das leis trabalhistas, né? Uma adequação para necessidades específicas. Tá? Então, quando você delega isso para cada Estado membro, você tem essa adequação feita por um governante que está mais próximo daquela realidade. Então, nós temos essa adequação de maneira muito mais eficaz. Aí eu não estou mais falando de corrupção, de não corrupção, estou falando de capacitação efetiva. A pessoa consegue enxergar os problemas, ele está mais próximo dos problemas. Porque eu, aqui de São Paulo, Estado de São Paulo, eu não consigo entender direito qual é a necessidade do Jonisval aí em Brasília. Eu não entendo isso direito. Eu posso até presumir, perguntar para ele, tentar, mas não, o Jonisval, as pessoas que estão aí em Brasília, não conseguem entender as necessidades aqui de São Paulo. Então, a descentralização, colocarmos essa decisão por um assistencialismo mais ostensivo ou menos ostensivo em determinadas áreas, isso ou aquilo, isso está muito mais adequado na visão local. Então, nós temos essas questões. As leis trabalhistas, eu sou hoje um crítico da CLT. Eu sou um crítico. Mas veja, se um Estado membro quiser adotar a CLT para si, fique à vontade. A Libertadora permite todas essas questões, ou essa questão específica de adoção da CLT. Ou se ele quiser diminuir a intromissão nas relações de trabalho, como eu sou favorável, acho que tem que ter uma menor intromissão do Estado nas leis trabalhistas, permitindo um pouco mais a autonomia da vontade, a autonomia do indivíduo. Muitas vezes, o próprio funcionário deseja uma coisa e o empregador não consegue dar isso para ele, porque a lei não deixa. Então, nós temos que entregar essa autonomia, ou, pelo menos, entregarmos a possibilidade da população decidir se quer mais autonomia ou menos autonomia também. Pode ser que tenhamos essa possibilidade. Então, delega, descentraliza. Então, essa é uma questão muito importante. Eu não sei se temos tempo, Luiz, aqui para eu falar um pouquinho do espírito da Libertadora na relação das 4 principais vertentes políticas da atualidade. Tá? Não sei se temos tempo para isso, vou tentar resumir um pouco mais.
Se eu estiver me demorando, aí você interfira, Luiz, por favor. Tá? Então, nós temos, gente, o terceiro tema, né? Estou resumindo, sintetizando muito aqui, fazendo uma síntese muito espremida, mas vamos lá. Gente, nós temos 4 vertentes políticas hoje, vamos dizer, 4 eixos, 4 principais vertentes políticas. A primeira delas, eu comentarei a vertente e as principais características da vertente. A primeira delas, um tanto radical, um tanto, vamos dizer assim, as pessoas dessa vertente elas ficam muito nervosas com a presença do Estado na vida delas, que é a vertente libertária, o libertarianismo. Essa vertente prega soberania individual, liberdade como não coação. A definição de liberdade para essa vertente é a não coação, descentralização, ou seja, libertário, né, os libertários, de maneira geral, gostam da descentralização de poder, e eles também entendem a coerção estatal como ilegítima. Tá? Esse eu acho que está um pouquinho exagerado, mas eu entendo o trauma e o horror dos libertários. Tá? E nessa teoria e nessa vertente política, o libertarianismo, tem muita coisa boa. Tá? Nós temos agora uma outra vertente, que é o liberalismo clássico de estilo europeu. Não estou falando do liberal norte-americano, que é uma outra coisa, é o oposto. Estou falando daquele liberalismo clássico, Adam Smith, todo esse pessoal aí, Mises, o próprio Hayek, que está entre o libertarianismo e o liberalismo clássico. Nós temos vários aí vencedores do Prêmio Nobel, a questão do Milton Friedman, né, com os vouchers, aquela coisa toda. O liberalismo clássico, então, gente, ele fala o seguinte: ele quer um Estado minimalista, então ele não é tão radical como o libertário, que não quer a presença do Estado, não quer nada sobre o Estado. Ele fala, não, eu, liberal clássico, eu acho que o Estado é necessário sim, mas na sua forma mínima, só para aquelas situações em que ele é vocacionado, ou seja, valida o princípio da subsidiariedade. Esse princípio é muito importante mesmo, tá? Que é um princípio que é uma profilaxia da tirania maravilhosa, tá, gente? Então, ou seja, o liberal clássico, ele tende para uma não intervenção estatal, para a livre concorrência, para o livre preço, para a propriedade privada, tá? Inclusive, propriedade privada, esses itens aqui também validados pelos libertários. Então, eles têm uma certa sintonia. Tá? A terceira vertente aqui, gente, é uma vertente que a gente tem que agora tomar um pouco de cuidado, tá, para falar, mas é uma vertente importante e que merece a nossa atenção. E que a Constituição Libertadora, eu já adianto para vocês, ela dará atenção para todas as vertentes, todas elas. Tá? E depois eu digo como ela fará isso. Mas é a vertente chamada erroneamente de social-democracia ou progressismo. Esses nomes são errôneos. Na verdade, o nome correto dessa vertente é coletivismo. Tá? Coletivismo. Por que o nome está errado? Porque ela não é progressista. Na verdade, ela é regressista, porque é uma vertente que se baseia na filosofia de Rousseau, né, o selvagem nobre. Então, a sociedade, se ele estiver corrompida, é porque a sociedade o corrompeu. Então, a sociedade que deve indenizar essa corrupção do selvagem nobre. Eventual corrupção, né? Se a pessoa estiver... Se ele for um criminoso, tal, então a culpa é da sociedade. Né? Então, delega essa questão para a sociedade. Nós temos aqui condições de extrair. Eu sou um crítico dessa vertente, todo mundo sabe, eu critico demais, mas eu quero olhá-la com bons olhos. Nós podemos extrair preocupações sociais dessa vertente, isso é positivo,
resgate social, isso é positivo. Então, eu quero dar eu quero um olhar que integre essa vertente. Tá? E o assistencialismo estatal integra essa vertente. Tá? Então, a Libertadora integrará todas as vertentes. Então, agora, rapidamente, eu estou fazendo um resumo muito sintético, né? Mas, enfim, para concluir, a quarta vertente, muito importante mesmo, é a vertente conservadora, o conservadorismo político. Gente, o conservadorismo político, ele tem algumas premissas importantíssimas e merecedoras da nossa integração. Primeiro, norte filosófico. Destruir é mais fácil que construir. Esse é um ponto. Isso eu gostaria depois que o Jonisval aprofundasse nessa questão, que eu sei que o Jonisval é um camisa 10 nessa questão. Tá? Mas esse norte filosófico do conservadorismo é importante. Destruir é fácil, difícil é construir alguma coisa. Nós temos que focar na construção de algo, não na destruição. Nós temos a outra situação do conservadorismo. Fatos prevalecem sobre teorias. Isso é muito importante para evitarmos. Essa é a maior profilaxia das engenharias sociais, do nacionalsocialismo. Para quem não sabe, nacionalsocialismo é o nazismo. Isso não ensinam nas escolas, mas nós temos que ensinar isso. É história. O nazismo é um acrônimo que quer dizer nacional-socialismo. Então, tem exageros no nacionalismo? Sim, mas tem exageros no socialismo também. Isso precisa ser dito, precisa ser ensinado nas escolas, e ninguém fala, todo mundo fala, é o nazista, é o não sei o que lá, ninguém sabe o que está falando, é o fascista. Ninguém se dá conta da origem dos termos, do que significa esse termo, né? O significante ligado ao significado. As pessoas falam apenas o significante e não sabem depois o significado das palavras. É uma coisa muito triste o que ocorre hoje. O conservadorismo, ele coloca as coisas nos seus devidos lugares. É uma vertente importante. E o conservadorismo traz, então, consequência dessas premissas, o ceticismo político. Tom, mas eu não estou entendendo. O que é isso? Traduz em linguagem coloquial, fala fácil, pelo amor de Deus, para de falar difícil aí. Gente, ceticismo político quer dizer o seguinte: a política não salva. A política não salva. É bom, é ótimo que tenhamos boas práticas políticas, bons políticos, mas não é a política que salva você, é você mesmo, o protagonista da sua existência. E o quarto princípio é a naturalidade histórica. Então, nós temos aí, gente, na Libertadora, condições de pegarmos essas quatro vertentes que se matam, elas brigam entre si. Essa coisa hoje, essa agressividade política hoje, nós temos condições na Libertadora de fazer uma integração harmônica, uma pacificação dessas vertentes. Mas não é possível, né? Como é que pacifica tudo isso? E aí é a beleza da Libertadora. Como pacifica? Colocando cada um no seu quadrado, colocando cada um no seu canto. E aí eu uso aqui uma expressão do Luiz Felipe, adequando cada vertente à sua vocação política. Então, esse é o resumo que eu queria fazer. Eu sei que eu falei muita coisa, muitos conceitos, de maneira muito rápida. Há necessidade de aprofundarmos tudo isso, sim, mas eu passo aí de maneira muito sintética o que eu vejo na Libertadora. Desculpe aí a demora, Luiz e Jonisval, que tinha muito tema aqui. Tá bom? Obrigado, Tom. Eu vou responder algumas perguntas aqui rapidamente, mas vou passar para
Você podia fechar o microfone, por favor? Eu acho que é o meu que está aberto. Só um segundinho, eu estou achando aqui onde que eu fecho isso aqui. Bom, do Nilson. Ele pergunta: o brasileiro comum tem condições de gastar de forma privada com saúde, educação, previdência, etc.? Muito bem, Nilson. Mais uma vez, essa é uma condição dos Estados-membros. Imagine num contexto futuro em que haja estados que provêm exatamente todos esses serviços. Tá? Ele tem lá uma previdência obrigatória estatal, tem lá a saúde obrigatória estatal, tem lá a educação obrigatória estatal, tem lá um comando central desses serviços. Muito bem, esse tem um estado com essa opção. Quem quer, migra para esse estado, ou trabalha nesse estado, ou peça para os seus políticos locais implementarem um sistema conforme que entregue tudo isso. Essa que é a dinâmica da Libertadora. Você vai ter opções, tá? Agora, você vai falar, se o brasileiro comum tem condições, quem sou eu para dizer isso? Quando as condições são diversas. As condições são totalmente diversas no Brasil. Uma outra pergunta que veio aqui com relação à classe C e D. Isso é que é o grande problema do Brasil. Estamos definindo classe C e D. Eu gostaria que a classe D do Brasil ganhasse $100 mil por ano per capita. Essa é que eu gostaria de ter essa definição. Mas não, o que acontece? Dá para um burocrata definir o que é classe D. E aí ele estabelece qual é o plano social para essa classe D. Aí você fala assim, poxa, mas é uma classe D que está trabalhando. É uma classe D que está ativa. É uma classe D que está aprendendo, está adquirindo experiência para uma próxima etapa. Eu vou lá e eu faço um plano assistencialista que cria um incentivo para eles não trabalharem. Os capazes, né? O Tom mencionou aqui muita coisa, mas na questão de assistencialismo, eu sou favorável de assistencialismo aos incapazes e que seja de forma monitorável e revogável pela própria população local. Veja o que eu falei aqui com relação ao assistencialismo. Não temos nada disso aí. Nós temos hoje um assistencialismo nacional imposto por quem é capaz e incapaz por classe infinito. Veja o potencial de distorção que isso gera. Como isso é ruim para as contas públicas. Todo ano você tem que ir lá, vou ter assistencialismo esse ano. Mas por quê? Quem é que vai receber? Não importa, é aquela classe lá. Pô, mas peraí, por que isso é ruim? Por que você não tendo os atributos que eu mencionei, de você ter ele temporal, de ser revogável, de ser específico a alguma região, por que não tendo isso é ruim? Porque você cria exatamente esses enclaves de dependência, não só de quem recebe, mas também de quem opera. Né? Os oligarcas que operam esses serviços públicos, eles é que saem ganhando. Aí o serviço público deixa de ser do interesse da população. Ele passa a ser do interesse daqueles que provêm o serviço. E eles vão estar sempre recebendo. Como a gente está vendo até na questão de vacina agora, as próprias empresas bilionárias de farmacêuticas do mundo já estão falando, olha, vai ter mais pandemia aí pela frente, olha, vai ter outras variantes, vai precisar de mais vacina. Eles estão se beneficiando de um serviço público que está se tornando permanente. Então, você já está vendo isso acontecendo no nível global. Isso já existe hoje no Brasil, no nível nacional, etc. Então, temos que acabar com isso, tem que transformar a coisa local, temporária, revogável. É isso que é importante, em todos esses aspectos. Bom, então, respondi aqui a questão do Nilson, nessa questão. Boa pergunta aqui do André Silva. Qual seria o papel do ministro da Saúde nesse formato? Boa pergunta. Primeiro, o ministro da Saúde, ele não é um cargo permanente. Você forma o governo e monta os seus ministérios baseado naquilo que é a necessidade administrativa do futuro. E lembrando, se ele é um ministro nacional, qual o poder que ele vai ter? Obviamente que quando você transfere muitas competências para os estados e municípios, muita coisa federal de executivo passa a ser sugestivo, passa a ser orientador. Ele pode muito bem criar fundo. Aí que está uma resposta também a várias perguntas. Mas e os estados que não conseguem e que precisam de assistencialismo, ou de algum plano de saúde, ou de alguma coisa previdenciária, como é que funciona? A União pode criar fundos, e aí o ministro pode sugerir isso, pode propor a criação de fundos que fazem o financiamento desses serviços locais, mas que não necessariamente a União crie uma estrutura federal para entregar esses serviços localmente. É isso que eu estou querendo mencionar aqui.
Veja como é bem, eu diria que a gente tem que entrar na visão mesmo, né? Então, queria pontuar essa pergunta aqui do André Silva, foi bem interessante. Laura pergunta, deputado, não ficou claro como ficam as classes C e D serão paradas quanto à saúde. Acho que eu acabei de responder isso. Coloquei algumas... Tá bom. Olha, deixa eu ter aqui do Robson Ricardo de Souza. Felipe, você acredita mesmo que o cenário mundial é favorável ao Estado mínimo? O neoliberalismo tornou-se a ponta de lança do globalismo. Olha, nós não estamos falando do Estado mínimo aqui, apesar da gente, às vezes, ter umas recaídas com relação ao uso dos termos. Eu não acredito em Estado mínimo, eu acredito no Estado adequado. A união que a gente está montando é um Estado adequado para não falir. É um Estado adequado para não criar problemas fiscais indo adiante. É um Estado adequado a você dar estabilidade política e de dar representatividade, garantir representatividade e participação da população. É o Estado adequado a isso. Então, não é mínimo, ele é mínimo por quê? No contexto nessa leitura aqui que a gente está falando, percebe-se que para ele se equilibrar e ser um bom Estado, e ser um Estado adequado, ele precisa se desvincular de algumas coisas que foram criadas artificialmente ao longo de 100 anos. Não existe direito natural de previdência, não existe direito natural de saúde, não existe direito natural de absolutamente nada, a não ser aqueles direitos fundamentais, ir e vir, comunicação. Então, agora criaram esses outros direitos artificiais exatamente para municiar essas grandes burocracias. Então é isso que a gente tem que se desvencilhar desse pensamento socialista que contamina, muito conservador, tá? Vou só lembrar aqui como é que são os conservadores dos outros países. Tá? Por exemplo, nos Estados Unidos, os conservadores dos Estados Unidos são muito semelhantes a isso que eu estou falando. Não cabe à União fazer esses programas. Não cabe à União descentralize, mande para os estados, delegue, crie algum fundo, mas não faça exatamente o serviço, não seja o entregador do serviço, mas pode criar alguma estrutura de financiamento de um serviço local. Isso sim. Agora, isso que é a distinção. Esse é o conservadorismo norte-americano, né? O conservadorismo na Europa já é um pouquinho diferente. Já também foi meio tingido como é o aqui do Brasil. Ele vai nessa linha de às vezes tem que ajudar, às vezes tem que fazer lá um programa nacional, mas são países muito pequenos. Não tem nenhum país da Europa do tamanho do Brasil. Nem sequer uma parcela expressiva do Brasil. São todos como se fossem estados de uma União Europeia. Exatamente como a gente pensa. Então, mas você veja a riqueza, porque eles lá são autônomos. E eles competem entre si. Então, essa que é a beleza. Eles dão certo, eles têm um estado local muito eficiente, porque eles são localizados. E ninguém está vindo para ajudar eles. Não tem lá um fundo que vem e vai fazer para eles lá um fundo de saúde europeu. Não tem nada. A Alemanha está sozinha na estruturação dos seus serviços públicos. Todos eles. A França também. Mesma coisa com os outros países. Alguns dão certo, alguns outros dão errado. Alguns são bem geridos, outros são mal geridos. Né? No questão do Brasil, como a gente é uma união, o poder da federação tem poder de intervenção nesses estados que são mal geridos. Eu acho que não cabe, por exemplo, estados que são mal geridos sucessivamente, criam problemas fiscalmente irresponsáveis, não atendem às necessidades das suas populações. Eles têm que sofrer interferência federal. Eles não podem ficar ali elegendo governadores, prefeitos, e são todos perdulários. Eu não acredito nisso. Eu acho que você é mau gestor, não sabe equilibrar contas, você tem que perder o teu cargo imediatamente. E se isso é uma coisa recorrente, você veja lá como a situação do Rio de Janeiro, por exemplo, que é o estado onde eu nasci. Eu não acredito que ali tenha que ter eleições, ali deveria ter uma intervenção federal em absolutamente tudo. A mesma coisa, alguns outros estados estão nessa mesma situação. O Brasil está falindo em termos de bons gestores, né? Bom, eu não sei se eu respondi aqui as perguntas, mas de qualquer maneira, eu queria responder essa questão essas questões que foram colocadas aqui no chat, porque são importantes. Meus amigos, por que é importante isso? Porque eu vejo que o conservadorismo no Brasil está nascendo. Ele está nascendo. É muito importante que ele nasça não defendendo o socialismo. Que ele nasça sabendo onde é que está o socialismo. O que é socialismo?
A gente fala, contra o socialista, porque tem uma bandeira vermelha, porque vota no Lula, ou porque gosta de bandido. Isso é um mero aspecto. Ele tem uma outra visão de controle absoluto de tudo. De controle de tudo aquilo que seria uma opção para nós, de alguém que quer se ver livre e não precisar pagar por exatamente esses oligarcas e pagar também para esses dependentes desses grandes burocracias, quer se ver livre disso, gostaria de ter opção. Essa que é a nossa posição. O conservador tem que dar opção às famílias. E você transferir poder às famílias, do ponto de vista local, para que elas tenham um âmbito mais plausível de terem efeito. É isso que a gente tem colocado aqui. Quantos de vocês foram fazer mobilização lá em Brasília? Né? Difícil mandar os deputados lá fazerem alguma coisa, mandar os senadores mudarem de opinião. Difícil. Agora, fazer aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, ou no caso de qualquer Assembleia Estadual, é muito mais efetivo, muito mais plausível. Essa que é a diferença. Muito bem, meus amigos, queria aqui pontuar. Essa é minha última contribuição. Eu gostaria de passar aqui para o Jonisval dar suas considerações finais. Eu não sei se tem algumas outras questões que você queira responder, que aparecem aqui no nosso chat, Jonisval. Obrigado, amigos. Ok, agora tem som. Obrigado, Luiz. Obrigado, amigos. Tem sim, Luiz. Me chamou a atenção muito a questão da Patrícia aqui. Dá para fazer cooperativas, dá para sair do assistencialismo, parceria público-privada. Isso é uma ideia interessante que é possível também com a Libertadora. E aqui eu chamo a atenção para um outro detalhe. Nós não podemos confundir assistência social com assistencialismo. É óbvio, até por uma questão de humanismo, que há segmentos da sociedade que precisam de assistência do restante da sociedade, não necessariamente conduzida pelo Estado, mas o Estado tem um papel importante nisso. Né? Agora, é diferente ajudar esses grupos que efetivamente necessitam de alguma ajuda, até por princípios que estão na nossa Constituição Libertadora, que são princípios cristãos, é diferente de ajudar a alguém que efetivamente não tenha necessidade disso, como bem lembrou o Luiz. Né? É importante ter isso em mente. Então, para responder a Patrícia, é possível sim. É possível sim. E a responsabilidade passa a ser naquela primeira escala que eu fiz no começo: indivíduo, família, comunidade, cidade, Estado, país. A sociedade organizada pode se juntar para auxiliar os mais necessitados. Mas isso é um princípio de cada um. Um dos problemas históricos que nós temos está relacionada a uma previdência que se confundiu com assistência, que são duas coisas completamente distintas. Previdência social é uma coisa, assistência social é outra. O que aconteceu, sobretudo a partir da Constituição de 88? Se misturou isso. E, com isso, quem não contribuía passou a ter direitos previdenciários. E ninguém aguenta. Se nós aqui, eu, Tom, Luiz, estamos aqui, o Luiz começa a contribuir. É feito um fundo aí com as contribuições do Luiz. Aí eu apareço e digo, não, olha, eu não contribuí, mas eu preciso de assistência. Vai tirar da onde esse dinheiro? Do fundo que o Luiz tinha. E aí o Tom pergunta, sim, mas eu tenho que contribuir também? Aí eu vou dizer para o Tom, tem que contribuir também. E a partir de agora você passa a contribuir, mas continua me fornecendo
né? Partilha esse bolo comigo também. Eu não estou contribuindo, mas eu estou recebendo a contribuição do Luiz e a sua. Uma hora esse negócio quebra. Uma hora esse negócio quebra. Então, é esse tipo de preocupação que a gente tem que ter. Outra coisa, quando a gente faz referência ao modelo de Estado, e eu mesmo usei o termo mínimo, mas o Luiz foi mais preciso, adequado. E eu completaria isso, assinalaria o que nós precisamos é de um Estado efetivo, um Estado que cumpra as suas funções, proteja a sociedade, defenda a sociedade e permita aos cidadãos ou aos indivíduos viver de acordo com aquilo, com a forma como bem entendem. E não um Estado que diga o que você tem que fazer, para onde você vai, como vai ser o seu modelo educacional, porque você vai ter que fazer uma disciplina, você vai ter que fazer um ensino médio com 18 disciplinas, por exemplo. E o mesmo currículo que eu tenho aqui em Brasília vai ter aquela pessoa que está lá no Acre e, por sua vez, no Rio Grande do Sul. Esse país é muito diversificado. É essa uma pegada interessante da Libertadora, gente. Esse país é diversificado e ele tem que ser entendido nessa fantástica diversidade. Nós temos alguns elementos que nos unem, culturais, sobretudo, linguísticos, mas saibam que, como comentou alguém aí do Acre, a realidade do Acre é bem distinta da realidade do Distrito Federal, da realidade de São Paulo, da realidade de Santa Catarina, da realidade de Pernambuco. Daí a importância da descentralização. Um Estado descentralizado, um modelo descentralizado, com um Estado que seja efetivo, cumprindo devidamente aquilo que ele tem que cumprir. O que a gente tem que fazer, e Luiz assinalou muito bem, e o Tom também colocou isso, é derrubar, acabar com alguns estigmas que a gente tem. São quase 200 anos, em termos mundiais, de doutrinação e do estabelecimento de certos paradigmas muito influenciados pelas perspectivas socialistas e de tudo aquilo que veio dali. Que o Estado tem a obrigação de fazer isso, isso e aquilo. O Estado tem a obrigação de dar saúde, o Estado tem a obrigação de dar educação, o Estado tem a obrigação... Só que o Estado somos nós. Quem banca isso somos nós. Nada mais natural que tenhamos um modelo de Estado efetivo, adequado à realidade nacional. De novo, não adianta querer transformar o Brasil numa Suíça hoje. Não vai ser possível. Não vai ser possível. O Brasil tem que ser pensado de acordo com a sua realidade. E esse é um outro problema que nós temos. Há décadas, nós não estudamos os problemas brasileiros como deveríamos. Por quê? Porque nós somos doutrinariamente orientados, ideologicamente orientados, e soluções externas que podem dar certo na China, podem dar certo nos Estados Unidos, podem dar certo na Alemanha, simplesmente são importadas. Mas a gente não pensa na nossa realidade desse país que é fantástico e, de novo, é único. É único. Então, a Libertadora também propõe isso, pensar o Brasil com as suas particularidades. Estigmas e paradigmas que têm que ser removidos. Essa perspectiva socialista de um Estado que entregue, um Estado que cuide de uma forma paternal dos indivíduos, mas de uma forma patronal também, dizendo o que você tem que fazer, porque você é uma criança irresponsável, e a determinados estigmas
que só fazem mal ao Estado e à sociedade, por consequência. O que eu estou querendo dizer com isso? Já para concluir, vou puxar um tema. A gente vê muitos comentários. Funcionário público, funcionário público, funcionário público. Vamos lá. É importante que o Estado não tenha, e a Libertadora está preocupada com isso, não seja um Estado de funcionários, ou vou usar o termo mais apropriado, servidores públicos. No entanto, a gente tem que colocar de lado o estigma de que servidor público é responsável por todos os problemas do Estado. Muito pelo contrário. Um Estado onde eu não valorizo o serviço público é um Estado que vai dar margem a interesses privados. Né? Vamos a algumas questões, por exemplo, aqui. Como é que ficaria a transição dos serviços que hoje são federais para a administração municipal, estadual? Né? E parece que essa etapa seria a mais turbulenta, daria muita munição aos opositores. É a pergunta do Murilo. Murilo, isso deve ser regulado em dispositivos infraconstitucionais. Né? A partir de uma proposta geral e ampla da Libertadora, da Constituição, como deve ser, a partir da aprovação, haverá um tempo de a adequação do modelo e de transição. E aí a Assembleia Constituinte aí se encarregará da legislação relacionada. Então, tem que ser previsto, porque o Murilo fez uma pergunta muito boa para assinalar que isso não pode ser feita de forma abrupta, não dá para se ter uma ruptura e simplesmente do dia para a noite se mudar o modelo. Isso tem que ser muito bem pensado, porque senão você tem o caos absoluto. É um processo. Não se cria uma nação em 2 dias. Né? Então, a gente tem que ter, sim, um processo de adaptação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Do William. Essa daqui está para o Luiz. As cidades sofrem com problemas de representatividade devido ao atual formato efetivo. Você não acha que as castas vão se adequar ao modelo proposto pela Libertadora? Luiz, essa é para ti. Eu acho que, em termos de perguntas, são essas. De novo, Estado mais descentralizado, federal, adequado e efetivo. Fundamental. Que respeite o indivíduo. E concluo agora, Luiz, que respeite o indivíduo e efetivamente promova essas mudanças. Bom, já falei demais. Agradeço de novo pela oportunidade. Muito bom estar aqui com o Luiz, com o Tom e com vocês todos conversando sobre essa proposta que tem que ser discutida. A ideia é essa mesmo, é debater, é conversar, é captar as impressões de quem nos assiste, exatamente para a gente aperfeiçoar esse modelo. A bola está contigo, Luiz. Obrigado. Obrigado, Jonisval. Olha, só para adiantar aqui para todos que estão fazendo perguntas, estamos anotando algumas dessas perguntas, muitas delas fogem ao tema dessa live, que veio para tratar dos componentes do Estado Social, do SUS, da Previdência, das leis trabalhistas, do assistencialismo. Mas agora tem perguntas interessantes aqui com relação à transição dos serviços, como é que fica, como é que é impedimento do primeiro-ministro. Tem muita coisa bacana aqui. Obviamente que vamos fazer mais lives aqui para atender a todos esses temas, tá? Só estou adiantando aqui. Tom, tá com você. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado, hein? Muito boa noite. Ok. Luiz, Jonisval, amigos que nos assistem, eu percebi que temos aqui um foco na questão do assistencialismo, uma dúvida dos nossos amigos que nos mandam perguntas, assim, a base o assistencialismo é bom? Afinal, isso aí é uma boa ou é uma coisa complicada para a nação?
Tá? Essa é a pergunta de base que temos que responder para que possamos construir, edificar algo para as pessoas os nossos interlocutores, né? Antes de responder, eu gostaria só de ecoar o Jonisval, que ele falou sobre a confusão entre previdência social e assistência social. Eu não poderia concordar mais com o que o Jonisval falou. E essa confusão é trágica para o Brasil, é nefasta, tá? Mas vamos lá, voltemos aqui ao tema. Assistencialismo, afinal de contas, isso é bom ou ruim? Gente, vamos fazer uma analogia em linguajar simples. Eu estou tentando me despir aqui do advoguês ou de um linguajar mais técnico. Quando nós damos uma mesada para uma criança, para fomentar um aspecto de aprendizado no trato com o recurso, como é que ele irá gerir esse recurso de alguma forma, isso pode ter aspectos educacionais positivos, pode ter um aprendizado aí positivo. Tá? Depende dos pais, depende da criança, mas há possibilidade de termos ali situações interessantes. Tá? Se essa criança cresce, aí ele faz a faculdade, ele se forma, daí ele não quer trabalhar, ele já está com 45 anos e ainda acha que não deve procurar emprego. Então, aí essa mesada começa a ficar complicada. Ela porta ela tem um efeito muito mais negativo do que positivo. Então, é uma analogia simples, até ingênua, mas dá para a gente fazer aí, né? Dá para entendermos a questão de um ponto de vista um pouco mais macro. Tá? Então, nós temos aqui a questão: qual é a finalidade ou as finalidades de uma assistência, de uma ajuda estatal? Tá? Coloquemos o termo, uma ajuda estatal para o indivíduo. Pode ter uma finalidade humanitária e pode ter uma finalidade de libertar o indivíduo de uma condição complexa, difícil. Tá? Mas ela pode ter um efeito negativo, um desvio daquela finalidade. Tá? Quais seriam esses desvios? E aí temos que nos preocupar com esses desvios. Tá? Não estou falando que ajudar as pessoas é ruim, ao contrário. Mas eu gostaria que agora, nesse momento, nós entendamos esse desvio e esse problema do assistencialismo, tá? Que está muito ligado ao que o nosso querido Luiz falou sobre o socialismo. Tá? Então, qual seria esse desvio de finalidade? Nós teríamos, número 1, a questão da assistência, da ajuda por interesses eleitoreiros, que o que chamamos de populismo. Isso pode comprometer aspectos macros, porque alguém poderia responder isso a mim: então, mas e lá no Estado-membro não pode ter o interesse eleitoreiro? Pode também. Só que com o Estado-membro ela não interferirá nas tarefas macro da União. Por exemplo, estabilização da moeda, a questão da justiça, né? uma estabilidade jurídica, que é uma coisa que no Brasil não se tem. Isso falo na condição de operador do direito. É um manicômio jurídico, é uma loucura jurídica isso aqui. Não se tem estabilidade jurídica neste país. Tá? Isso eu estou afirmando aqui e desafiando qualquer outro jurista a conversar comigo para debatermos o tema. Não se tem isso aqui no Brasil. Tá? E essas são condições, tarefas macro, tarefas importantíssimas. E essas tarefas são da União. Então, nós não podemos permitir que a assistência, a ajuda, polua o âmbito federal. Deixemos para os Estados-membros,
teremos problemas ali nos Estados-membros, a coisa não é tão simples, teremos as situações, os desafios, né? Prefiro, ao invés de problema, prefiro falar em desafios de cada Estado-membro, com os regionalismos, com os problemas locais e tudo mais. Só que, estando essa tarefa delegada, nós preservamos a União para as tarefas essenciais da União, importantíssimas, tá? Para que a União não quebre. Vamos falar um linguajar coloquial. Então, essa é uma questão. E tem outra aí, tá, gente, que é um desvio também, um problema. O problema da ajuda, ou da suposta ajuda, é quando essa ajuda começa a se transformar num estorvo. Ela, ao invés de dar uma porta de saída, né, o tal do way out dos americanos, quer dizer, você quer criar uma porta de saída para o indivíduo, aquele cidadão que recebe assistência, ele não precise mais da assistência. Então, aí, positivo. Mas, ao invés disso, o desvio é você estanca o indivíduo, você limita o indivíduo, você o transforma num boizinho do seu curral eleitoral, você trata aquele indivíduo como coisa. Esse é um efeito muito negativo e precisamos nos preocupar, sim, com isso. Conclusão, eu gostaria de encerrar uma coisa com um detalhe, que na verdade não é detalhe, não é uma questão central. Gente, a única diferença minha, falo agora do Tom Martins, a única diferença minha com a questão daquele socialista, não os malandros, né? Aquele que, né, é inocente e acredita que aquilo funcione, tá? É que ele vê a benesse através do Estado. E eu vejo que o que tira o indivíduo da pobreza, o que transforma, o que eleva a sociedade para um outro patamar, é o mercado. O livre mercado é a solução para a pobreza. E alguém fala, poxa, mas você terá ali você terá uns barcos acima de outros. Sim, mas você levou a maré para todos. Sempre estará um pouco... Sempre haverá diferenças, gente. As diferenças são, atenção para essa palavra, saudáveis. Quem deseja que todo mundo fique igualzinho, isso é o tirano, é a robotização existencial. É engenharia social. As diferenças... Falam tanto em diversidade, viva a diversidade. Então, diversidade é isso, gente. É isso. Então, nós, através do livre mercado, subiremos a maré para todos os barcos. Esse é um ponto estrutural na ideia de que um socialista tem, né, que ele entende que o instrumento é o Estado, e a ideia oposta, que é a liberdade é que gera essa riqueza. A liberdade é que tira as pessoas do buraco, da pobreza, da miséria. É a liberdade. E eu tenho exemplos históricos aqui para compartilhar com vocês. Nós temos todo o interiorzão da China e Hong Kong. Hong Kong, cheio de pedra, nem água tem, né? Não tem nada, só tem liberdade. O que aconteceu com Hong Kong? Né? O resto é história. Interiorzão da China, matam insetos para comer. Nós temos uma Alemanha que passaram um muro no meio. A Alemanha ocidental e oriental. De um lado, a liberdade, o livre mercado. Do outro, a estrutura comunista. Gente, e eu visitei, por exemplo, um museu lá em Nova York, achei muito interessante, onde eles pegaram um pedaço do muro e levaram para o museu. Do lado ocidental, onde havia liberdade, né, o capitalismo, que eu também não gosto do termo capitalismo, eu prefiro o livre mercado.
o pessoal pintava o muro, né, e tal, tinha liberdade de expressão. Do lado comunista, cinza e torres com metralhadoras para matar aqueles que tentavam fugir do regime comunista. Mesmo povo, tá? Todo mundo ali, e tem esse fato. Nós temos, por exemplo, Coreia do Norte e Coreia do Sul, o mesmo povo, e podemos pegar até uma foto aérea, uma foto noturna, né? Numa foto noturna ali de satélite, iluminado, né? Tudo iluminado ali, tem vida. No outro, escuro. Qual que é o lado escuro? O lado comunista. Qual que é o lado que está cheio de luz ali? O lado que é o livre mercado, que prevalece o livre mercado. Tá? Nós temos exemplos também, Singapura, até a década de 60, não tinha liberdade nenhuma. Depois abriu lá livre. Tá? E Singapura virou o que é hoje. É só aí digitar em Singapura, aí, pegar no Google e vejam as imagens, o que é aquilo lá. Nós temos outro exemplo muito interessante, né, de Cuba e Estados Unidos. O que é mais comum, gente? Os americanos, vocês verem americanos fugindo em barquinhos para o paraíso de Cuba, ou é mais comum o cubano fugir para os Estados Unidos, para o paraíso dos Estados Unidos? Qual? Gente, vejamos o fluxo migratório. Não é muito difícil de entendermos que o que gera a riqueza, o que ajuda de fato, a melhor assistência, o melhor assistencialismo, o real assistencialismo para as pessoas é o livre mercado. Então, nós temos aqui a questão, primeiro, a questão mais filosófica de todos. O que é assistencialismo? Será que é isso que estamos fazendo? Ou será que o assistencialismo real, efetivo, é realmente facilitarmos o livre mercado? Tá? Darmos o livre mercado. É permitirmos o livre mercado. Você não precisa dar nada. Na verdade, uma Constituição, ela deve reconhecer a liberdade das pessoas. Liberdade é um direito natural. Ele não é concedido, ele é reconhecido. A passo que hoje a Constituição de 88 ela retira a liberdade. Nossa, essa que é a verdade. Tá? E termino. Não sou contra o assistencialismo, sou a favor, mas temos duas questões aí para responder. O que é assistencialismo? Qual é o melhor assistencialismo? E mesmo esse assistencialismo mais direto, estatal, até quando? Estamos dando uma porta de saída para essas pessoas? Ou estamos transformando, na minha analogia, naquele cidadão que está já com 45 anos e ainda recebendo o assistencialismo dos pais? Tá bom, gente? Ficam as reflexões para todos aí responderem. Abraço, Jonisval, Luiz. Meus amigos, muito boa noite. Vamos para uma próxima live, numa próxima chamada, tá? Dependendo aqui das perguntas e também dos temas que a gente precisa cobrir para que haja uma compreensão maior dos diversos capítulos que existem na Libertadora. Meus amigos, muito obrigado, muito boa noite. Obrigado, Jonisval, obrigado, Tom.